7 pontos que você precisa saber sobre a PL 5829, um marco legal da geração própria de energia. Se liga até o final que eu vou colocar pontos positivos e negativos que você precisa saber como cidadão brasileiro, ou você que atua, que trabalha na área de energia solar, ou você que está entrando, você precisa ter esse conhecimento. E antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, você clica aí embaixo e se inscreva e ativa o sininho, que semanalmente eu posto conteúdos relevantes sobre sacadas e informações que você precisa saber sobre o setor fotovoltaico. E se você não me segue ainda no Instagram, @ElvisPestana_FF, me siga, no link está aqui na descrição, que eu também posto conteúdo diariamente no Instagram e no Facebook também, tá bom? Então, vamos lá, bora lá sobre os 7 pontos relevantes. E você precisa saber. Por quê? Porque se você não souber, o 6 em 12 vai ficar um pouquinho mais distante. E o que é o 6 em 12? 100 mil reais de faturamento em 12 dias, trabalhando com energia solar, mas com integridade e com um plano. E você precisa ter essas informações na ponta da língua, para que você já possa ir confabulando, né? E estruturando aí a sua jornada para o ano de 2022. Então, o que é PL 5829? A PL 5829 ela é um marco legal na geração própria de energia. Ela teve a sua autoria lá na Câmara dos Deputados Federais, pelo Silas Câmara. E como relator, teve o Lafayette Andrada. Então, ele ganhou notoriedade agora em 2021, em abril, e entrou como caráter de urgência para a votação. E foi aprovado na da Câmara dos Deputados Federais quase que por unanimidade. Foi 476 votos contra 3 negativos, e ele seguiu destino para o Senado. E como é que ele se encontra hoje? Sobre a relatoria do senador Marcos Rogério. E era para ter sido votada, a estimativa era para que ela seja votada ainda este ano. Ela ganhou aí, entrou sobre pauta de votação agora no início de dezembro, e não foi votada, simplesmente ela saiu da pauta de votação por outras prioridades. Mas o que eu quero colocar para vocês são esses 7 pontos que você precisa saber. É claro que tem várias situações que estão sendo tratadas, mas eu vou trazer os principais. Eu quero colocar pontos positivos e negativos para você entender e tomar sua decisão. E já quero ir adiantando, eu não sou a favor e nem contra. Por quê? Porque no texto que foi apresentado, a proposta que foi apresentada lá na ocasião pelo Silas Câmara, ela foi uma. Hoje nós estamos no seu 8º substitutivo. O que é substitutivo? É exatamente as alterações que o texto foi ganhando ao longo desse tempo. E eu, hoje observando, eu vejo que existe um maior prejudicado nessa história que eu vou estar passando para vocês, que é a questão da microgeração, que a gente pode melhorar. Eu acredito sim que o marco legal é um divisor de águas para o setor elétrico, principalmente para quem trabalha com GD, mas de certa forma ele é igual ao presente de grego. Hoje ele está lindo, bonito, maravilhoso, tentando aprovar isso junto ao Congresso, porém amanhã ou depois a gente vai pagar esse preço. Então eu quero colocar alguns pontos que você precisa saber, e o primeiro ponto é sobre o prazo de vacância. O que é prazo de vacância? A partir do momento que ele for sancionado pelo presidente, ou seja, primeiro ele tem que ser votado no Senado, e a estimativa é que este ano ainda venha acontecer. Se ele tiver alguma alteração no texto, tá? Qualquer alteração que seja no texto, ele volta para o ponto de origem, que é a Casa dos Deputados, a Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. E a partir do momento que ele é ajustado, ele não volta mais para o Senado, ele vai direto para a sanção presidencial. Isso não deve acontecer esse ano. A sanção presidencial não, mas a votação no Senado deve acontecer sim, e deve sofrer alterações, assim como o Lafayette de Andrada já vem ponderando. Então, prazo de vacância é o quê? A partir do momento que o presidente nacional sancionar, assinar, ele vai abrir um prazo de vacância de 12 meses. Para quem entrar com parecer de acesso na concessionária do seu estado, fique assegurado que até 31 de dezembro de 2045 não sofra a taxação do custo de transmissão e alguns outros encargos. Mas isso não é regra para todos. Depende do modelo de negócio que você vai empreender. E esse prazo de vacância eu já quero trazer já para vocês sobre uma emenda parlamentar do senador Everton do Maranhão, Everton Rocha do Maranhão, que é uma emenda que você que trabalha na área precisa saber. Essa emenda ela traz como uma possibilidade que ao invés de 12 meses, ele tem desse prazo de vacância, que para a microgeração ele vá até 36 meses desse prazo de vacância. Por que isso? Porque
imagine você, principalmente o pequeno. Quem que é o pequeno? É a Dona Maria, que tem aí a panificadora aí no seu bairro. É o seu Pedro, que tem uma casa de carne aí que te atende aí na sua comunidade. Ou seja, é um empresário de pequeno porte, que tem uma fatura de energia que chega no máximo até R$9.000. Ele já está travado aí. Porque se ele passar de uma fatura como essa, ele já automaticamente entra para o grupo A. Grupo A já entra para a mini geração, é outra aplicabilidade. Então, 12 meses é muito curto esse espaço de tempo, porque 12 meses, para você entrar com o parecer de acesso, parece ser um tempo hábil, mas não é, sabe por quê? Porque vai vir uma avalanche de situações onde que você tem o parecer de acesso, você tem a instalação, você tem o que é importante, é o cliente entender exatamente, dar um pouco mais de atenção nisso. Então, se ele for estudar, fazer as propostas aí junto com você, enfim, ele vai levar aí uns 2, 3 meses para tomar de decisão. Elvis, mas então isso não vai acelerar com que ele tome uma decisão mais rápida? Sim, quando ele toma uma decisão mais rápida, na maioria das vezes não vai ser uma decisão que vai estar de acordo com a expectativa dele. Isso pode trazer frustração para o setor. Tanto é verdade que daí essa demanda, essa avalanche de demandas, o que você acha que vai acontecer? A lei da demanda vai fazer com que os valores dos kits, dos produtos, enfim, aumentem cada vez mais. Por quê? Porque a partir do momento na lei da demanda, onde a procura é muito maior do que a oferta, o que você acha que vai acontecer? Vai sim ter valores a ponto de acontecer, por exemplo, o que aconteceu agora tão logo no mês de novembro. Aumentos abusivos, um atrás do outro aí nos kits fotovoltaicos, derivado e ocasionado através de frete marítimo, de outras situações, mas que teve sim uma pitadinha aí de possibilidades, né, que não precisaria ter. Enfim, mas aumentos em cima de aumentos. Então o senador Everton do Maranhão tá de parabéns defendendo o setor, porque assim, pessoal, agora é a hora da gente defender a causa, tá? Porque depois de votado, meu amigo, é um abraço pro gaiteiro. Você vai ter que brigar o quê? Brigar através de um projeto de lei e aí fica tudo mais difícil. Então esse também prazo de vacância, ele, assim, o governo não tá colocando como proposta isso, simplesmente tá, a ANEEL, principalmente o Ministério de Minas e Energia, não tá colocando isso aí porque o povo brasileiro é um povo bacana, um povo legal. Não, ele está fazendo isso porque tem que dar um tempo hábil, principalmente para a ANEEL, que é a agência reguladora, ela regular todos esses pontos que estão sendo tratados. Então não adianta, a partir do momento que você tem um projeto de lei sem aprovado, mas a gente fica ainda subordinado ao sistema. E a ANEEL, ela é, sinceramente, ela é assediada, deve ser assediada a todo momento por esses lobbies aí do monopólio que nós sofremos. Então o primeiro ponto que eu trouxe para vocês é o prazo de vacância de 12 meses, que estamos nessa luta incessante para fazer com que ele vire junto nessa emenda, nesse texto, que ele ganhe notoriedade, essa emenda, para levar para 36 meses. Aí nós temos o ponto de número 2. O ponto de número 2 são sistemas híbridos, que até então não é permitido hoje pela ANEEL, pela norma, não existe norma e regulação que permite, mas com a PL ele passa a permitir. Então esse sistema híbrido vai permitir com que você tenha o sistema on-grid conectando na rede, e ele vai permitir também que você tenha o off-grid, ou seja, o banco de baterias. Essa possibilidade ela é bem interessante, até porque vai estimular muito mais ainda os estudos em termos de banco de bateria, para que nós possamos ter uma possibilidade aí, um plano B, não ficar tão refém, e a gente conseguir aí, né, não vou nem dizer baratear, mas a gente conseguir um custo menor em relação aos sistemas off-grid. E quem tiver sistemas, aproveitando o gancho, até 20% de armazenamento em relação à carga instalada, pode se enquadrar como uma usina despachável. O que é a usina despachável? É aquela que ela tem o controle humano, ou seja, você gera, claro que assim, é durante o dia, claro, o fotovoltaico, mas você pode armazenar essa energia, e essa energia você pode simplesmente pegar e injetar lá na rede, por exemplo, na hora de ponta. Olha que bacana isso, né? Você acha que a ANEEL vai deixar isso de uma forma muito tranquila? Vai vendo, né? Deixa só ganhar corpo aí para vocês verem o que vai acontecer. Ponto de número 3, B-optante. O B-optante ele já existia no passado, mas conforme a GD, geração distribuída, foi ganhando força, começou a ter esse movimento em forma de gestão para o acessante do B-optante. E a ANEEL simplesmente foi lá e cortou isso. Então, o que é o B-optante? Hoje a microgeração ela vai com uma carga permitida até 75 kW, perfeito? De carga instalada. O que é a carga instalada, Elcio? É a carga do inversor.
até 75 kW. De 75 até 5 MB, ela é mini geração. Até 5 MB ela é mini geração. Então, o que acontece? Quando você passa a 75 kW, você já é contemplado no grupo A, ou seja, demanda contratada. Então, essa opção do B-optante, se você tiver enquadrado, por exemplo, com um transformador, tá, de rede até 112,5 e você tiver um consumo junto à carga. O que é consumo junto à carga? Eu tenho a minha usina instalada no meu telhado, no meu terreno, e eu consumo essa energia. Então, você pode elevar os inversores do seu sistema, ou seja, a carga instalada, até 112,5 e ser tarifado, ser enquadrado no B-optante, que é o que? É a questão mesmo de você não ter a necessidade primária em relação à demanda contratada, desde que a concessionária faça essa verificação. Perfeito? Deixa até eu colocar aqui uma situação em relação, já aproveitando o gancho do B-optante, que é a relação da carga da mini geração. Com essa proposta da PL 5829, a mini geração, ela deixa de ser a carga de 75 até 5 MB e ela passa a ser de 75 até 3 MB. Então a gente já perde ponto aí também em relação a usinas. E eu vinha falando muito fortemente que uma usina de 3 MB já é o suficiente para a gente fazer as operações. Aí existe a questão do desmembramento de usina. Sim, mas a gente perde. A gente perde 2 MB. Porque hoje você pode não fazer empreendimento de 5 MB. Hoje, representante, você pode não ter essa operação, essa demanda para 5 MB, mas e quem sabe daqui 3, 4, 5, daqui 7 anos? Então isso vai deixar de existir. Pode ser que no futuro a gente, pode ser não, certeza, a gente vai sofrer com isso sim, porque a gente está tirando só, ou seja, está tirando e não está colocando o que? Não tem vantagens. Ao invés de 5 teria que ser 10, né? Por quê? Para abrir essa lacuna de possibilidades de novos investidores no setor. Mas tudo bem, vamos lá. Ponto de número 4, alteração na potência do sistema, que é o que eu acabei de falar em relação essa situação, e eu vou dar mais alguns incrementos. Então ele deixará de ser 5 MB e passa a ser até 3 megas. Essa questão de desmembramento de usina, quando a gente fala na questão da alteração da potência do sistema, da mini geração, existem muitas concessionárias que sabotam essa situação no desmembramento de usina. Eu vi relatos do Mato Grosso que se você tem uma propriedade e você tem lá, por exemplo, teto microgeração, 75 kW ou próximo disso, e existe uma outra matrícula do lado, a concessionária, até vou falar que é a Energisa, ela simplesmente faz a composição de soma de carga e sabota a parada. E eu sei disso por quê? Porque eu estava no Mato Grosso agora, nesses últimos dias, e o cliente, né, o consumidor, junto à integradora, eles entraram com uma consulta, entraram com um pedido, uma solicitação de uma entrada nova, numa matrícula que não tem entrada de energia é um padrão novo e não tem nenhum ponto de chegada de energia. A concessionária dentro da área urbana, ela tem essa responsabilidade de levar. E ele já está no 4º pedido, e agora, nessa último pedido que ele entrou para esse novo padrão, simplesmente a concessionária disse que foi cancelada. Eu estava junto, falei, qual a motivação do cancelamento? Não sabemos, não tem. Isso é uma sacanagem que fizeram. Então assim, a gente já está se manifestando junto à ANEEL. A ANEEL também é uma vendida, mas a gente vai se manifestar porque é a única que pode olhar ainda por nós, que é a responsabilidade dela, é regular o setor em prol do cidadão brasileiro. A gente vai fazer isso. Mas enquanto isso acontecer e existir, a gente vai perdendo tempo. O investidor vai desestimulando o setor com esse tipo de sacanagem. Só tem uma palavra, é sacanagem. Então a alteração do sistema é mini geração de 75 para 5 megas, ele vai deixar de ser 5 megas e vai retornar porque no passado as outras fontes eram até 3 mega. Não me preocupa tanto isso, mas o que me preocupa é essa ginástica e gestão de desmembramento de usina, que além de a gente estar muito ponderado e conhecedor de causa, a gente ainda sofre um desafio dos lobby, que são as concessionárias que tem por aí e fica sacaneando o setor. Então vamos para o ponto de número 5. Nós temos aí o ponto número 5, a mudança da titularidade da GD, da geração distribuída, onde que, a partir do momento que você entrou com o parecer de acesso, você não poderá fazer a alteração dessa unidade consumidora somente depois da aprovação da concessionária. Se for PIL, que é o projeto elétrico web, você daí poderá fazer essa alteração. Porque até então, ponto negativo no passado, a gente poderia fazer, mas só após a conexão. Agora, aprovou, a gente já pode tramitar isso em relação a essa questão. Deixa eu abrir aqui um parênteses sobre uma outra emenda que nós temos, que é a emenda 18, que a gente tem brigado fortemente lá junto com os senadores para ganhar autoridade. Essa emenda, ela também foi apresentada pelo senador, que está de parabéns,
o Everton Rocha lá do Maranhão. Após a sanção presidencial, ela defende que não se apliquem até 31 de dezembro de 2032 para a microgeração. Então isso vem para defender o pequeno. E o pequeno, eu volto a falar para vocês, não é simplesmente o integrador, não é simplesmente você representante, mas sim principalmente 99%, para vocês terem uma noção, 99% dos sistemas que nós temos hoje conectados no Brasil é tudo microgeração, é pequeno. Então isso vai afetar fortemente o setor. Alguns têm me falado, Elvis, mas o payback, que é o retorno do investimento, ele está dando 6 meses a mais, 8 meses a mais, 1 ano a mais, dependendo da operação. Isso aí não representa. Como que não representa? 1 ano de payback, 1 ano de retardação da devolutiva do que ele investiu, do retorno. Você acha que não representa para um pequeno que acorda 4 horas da manhã para amassar o pão e botar no forno e trabalhar que nem um condenado? Você acha que não representa? Se não representa, pega você então, meu amigo, e paga a conta dele. É o que eu falo, pega você e paga, velho. Você tá o quê? Vendedor de placa, meu? Nós temos que brigar o quê? É tipo assim, cara, é tipo time aí competitivo, né? Que briga até os 51 minutos do segundo tempo, até os 49 minutos do segundo tempo, em busca do empate ou da vitória. Então é isso que nós estamos buscando, pelo menos um empate agora, para poder voltar para casa da Câmara dos Deputados Federais. E lá, meu amigo, lá vai ser briga de foice. O que é briga de foice? Vamos brigar pelos direitos do pequeno. Ele não pode ser enquadrado assim como o grande, o médio e o grande. O que é o médio e o grande, Elvis? Mini geração e as pessoas, os agentes que estão inseridos no mercado livre. Então nós não podemos ceder isso. Vamos brigar até o último suspiro para que a gente possa sim defender o pequeno. Tá? E o pequeno é todo o comércio que te cerca aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, que é esse, é o mercadinho pequeno, é a mercearia, é o boteco, entendeu? É a casa de bebida, é a casa de carne, é a padaria, é o salão de cabeleireiro que você frequenta aí para alinhar a tua juba. É esse cara aí, velho. Senão daqui a pouco ele não vai estar ali vivo para atender você, para me atender, para atender as pessoas. Por quê? Porque ele vai trabalhar para pagar energia, cara. Tá entendendo? Vai matar no ninho. E eu vejo muito integrador que tá preocupado com o hoje. O que é o hoje? Tá vendendo pra caramba, velho. Se você não tá vendendo, tem algo de errado, mas tá vendendo pra caramba. Só que daí, o que ele vai fazer daqui a 1 ano, depois de 1 ano, cara? Se a gente não conseguir a aprovação dessa PL para poder separar e preservar o pequeno, pelo menos. Vai vender coco na praia, velho. Não tem nada de errado, mas vai ter que fazer alguma outra coisa. Então deixa eu voltar aqui sobre a PL. Essa emenda da PL 5829, tá? É para preservar a microgeração. Então, o senador Everton Rocha, lá do Maranhão, tá de parabéns, cara. Maranhão, tá? Isso aqui deveria estar sendo defendido por senadores de Minas Gerais. Por que de Minas Gerais? É porque lá onde a coisa acontece em relação à geração, a capilaridade, as possibilidades são muito maiores. Mas o cara lá do Maranhão tá de olho, porque tá defendendo a causa, porque ele quer trazer isso pro estado dele, quer trazer geração de emprego, quer trazer economia, quer trazer toda essa bagagem, essa questão em defesa do setor elétrico para com a geração distribuída. Então, essa mudança de titularidade também ela vai impactar, pessoal, sobre o depósito fiel. O que é o depósito fiel? É o depósito calção. Os agentes aí, os investidores que foram fazer a usina de 500 kW de carga instalada até 1 mega, ele vai ter que fazer um aporte de 2,5% em relação ao CAPEX de investimento. O que é o CAPEX? É o Capital Expenditure, é o investimento dessa usina. Mas aí como é que vai ser feito isso? Onde é que eu vou depositar isso? Eu vou depositar isso aí aonde? Qual banco? Quem vai regular isso? Em qual banco vai ser depositado? O valor que vai ser depositado vai ser a ANEEL. E certamente a ANEEL já vai ter uns gatilhos de valores, né? Não sei se vai ser por supermercado, por região, não sei, mas ou nível do Brasil, um valor que ela vai ter que depositar. Tá? E esse depósito é para o quê? Para eliminar a picaretagem do mercado na aprovação de parecer de acesso e depois sair vendendo ele aí. Igual vender ingresso aí, né? Entendeu? Então é para eliminar. Mas você perde esse dinheiro? Não, você não perde esse dinheiro. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas você pode procurar no meu YouTube, no meu Instagram, que eu falo muito sobre isso, sobre esses pontos aí. Mas se você for fazer uma usina de 1 a 3 mega, você vai ter que fazer um aporte de 5%. Isso já acontece no Mercado Livre, tá em outras modalidades de operação, mas isso virá esse depósito fiel. Isso atrapalha? Sim, atrapalha porque, cara, é uma outra questão que você tem que cuidar que você não precisava até então. Existe outro lado que você elimina o curioso, mas, cara, e a democracia tá onde? É negócios, é business, né, velho? Compra quem quer, vende quem quer, investe quem quer e faz o que quer. Então esse ponto número 5 foi um ponto muito negativo que acredito que não precisaria ter. Ponto de número 6, TUS de G. Eu vou falar sobre a TUS de G. Hoje, quem tá na mini geração, essa aqui é um ponto até positivo, assim, quem atua na mini geração tá muito de olho nisso. Hoje, quem faz as operações na mini geração, ele tem que estar sempre cuidando sobre a demanda contratada. A demanda contratada é o que ele precisa contratar junto à concessionária na disponibilidade dessa energia. Então o que acontece?
acontece? Esse cara hoje ele é enquadrado como consumidor. Hoje ele paga a TUJ C, que é a TUJ do consumidor da demanda. Isso é enquadrado através do quilowatt da carga instalada, da contratação que ele tem junto à concessionária, que é a CUJ. CUJ é o que, Elcio? É o contrato de uso sistema de distribuição. A partir do momento que ele fizer a implementação da usina fotovoltaica, ele não pagará mais essa demanda da TUJ C. Ele vai pagar a demanda da TUJ G. E isso vai dar uma economia, dependendo do estado que você atua e a concessionária que você está subordinado, né, os lobistas aí, você vai ter uma economia que pode partir aí de 40%, podendo chegar até 65% ou até, quiçá, 70% na demanda, porque você vai pagar sobre a demanda do que você injeta e não daquilo que você tem de carga, entendeu? Então, basicamente é isso, vai trazer esse benefício e é por isso que teve um interesse muito forte no passado. Eu vou fazer um fechamento aqui com vocês sobre um acordão que rolou aí, tá? E no final eu vou falar sobre isso mais um pouco para vocês. E vamos para o ponto de número 7, unificação de titularidade. O que é unificação de titularidade? Ele vem para fomentar um pouco mais e trazer essas possibilidades para geração compartilhada. A geração compartilhada é uma modalidade que existe na norma 482, que é enquadrada através de cooperativa e consórcio. Então, ele vai possibilitar que as cooperativas ou consórcio possam colocar todas as suas beneficiárias, todas as contas de energia, as UC, unidade consumidora, na titularidade da cooperativa ou na titularidade do consórcio. Quais são os benefícios para se fazer isso? Ele vai trazer mais gestão, mais controle, mais, enfim, ele vai possibilitar o autoconsumo remoto e a isenção do ICMS desde aqueles estados que aderiram ao convênio de 2016 do CONFAS. Ele vai ter isenção de ICMS. Então isso é um ponto positivo e que ajuda, mas ainda quem vai regular algumas situações em relação a todos os pontos que eu estou falando, na maioria deles é a ANEEL, né? A ANEEL que é a reguladora aí e tal, né? Enfim. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Existe uma outra emenda também, até antes de eu entrar nesse assunto, tem uma outra emenda também que nós temos que dar um destaque, que é a emenda 25. Essa emenda 25, ela teve aí a autoria, ela foi apresentada pelo senador Isalci Lucas. O Isalci, ele apresentou o quê? Que além dessa questão aí do que já foi apresentado através do Everton, ele trata das regras aplicadas a todas as unidades geradoras de energia que protocolarem sua solicitação de acesso a depois de 12 meses da aprovação da lei. Todas estarão sujeitas aos mesmos prazos de transição, com exceção daquelas que protocolarem a solicitação de acesso do 13º ao 18º mês, contado a data da aprovação da lei. Então isso aqui é o que já existe, mas é que é o que, quando vem uma emenda, ele vem o texto atual e ele vem a possibilidade de mudança. E a mudança que ele propõe é o que? 24 meses, o início do período de transição para os microgeradores que protocolarem sua solicitação de acesso depois de 12 meses. Então ele também está defendendo essa questão, que vai dar aí um lastro de 36 meses. Tá de parabéns aí o Isalci, que tem defendido o setor, tem defendido o interesse dos pequenos. Agora vamos lá, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, porque no dia 11 de agosto foi provido um acordão. O que é o acordão, gente? Sentou lá na mesa a AB Solar, a BGD, a Enel, que é uma instituição aí dizem que defende aí as energias renováveis, né? Eles têm contribuído de alguma forma, mas é um grupo seleto de pessoas e que tem um interesse muito forte, principalmente em mineração e mercado livre. Então abre o olho, presta atenção. Esse acordo ocorreu no dia 11 de agosto e daí teve quem também? Teve a Braidi, né, que é o pai dos lobby. Daí teve quem também? Teve a ANEEL, teve também o Ministério de Minas e Energia. Então esse acordão, eles pegaram o quê? Pegaram o texto e começaram a discutir uns pontos para poder ceder aqui, ceder lá, e vão compondo o texto, Esse acordão, ele foi formalizado dia 11 de agosto. Os deputados federais estavam voltando de um recesso e já no dia 18 eles foram votar. Vocês acham que deu tempo deles estudarem, ler tudo isso aí? Como se tivesse só a PL 5829 para eles fazerem? Claro que não. Certamente eles voltaram através de uma narrativa chiclete, achando que estava fazendo bem. Por isso que teve essa unanimidade. Mas esse texto, ele simplesmente vai impactar fortemente na microgeração, que é o pequeno, a ponto de você, integrador, você representante comercial, ter sérias, grandes dificuldades ao longo do tempo de operação. Porque hoje é tudo flores, mas você vai pagar o preço lá na frente. Isso vai impactar fortemente no payback ao longo de 8 anos, vamos colocar assim, onde vai inviabilizar de 32%, podendo chegar a 45% em relação ao que se tem hoje. Porque muitas pessoas confundem taxa com imposto. Imposto é uma coisa, taxa é outra. Essas taxas, elas não existem. Mas não existem para GD e vai passar a existir. Sabe por quê? Porque você está permitindo. Simplesmente isso. Eu estou permitindo. Os demais estão permitindo. Então nós estamos criando esse movimento para quê? Para defender essas emendas. Porque do contrário, você acha que só tem essas 3 emendas? Tem 30 e poucas emendas. E eu posso dizer
dizer que a maioria é para prejudicar ainda mais esses textos que foram apresentados. Tem senador lá de Minas Gerais que é ridículo. O cara postou um negócio lá, cara, que simplesmente mata o setor no ninho. Ele quer o ressarcimento desde 2012. E, segundo ele, fala que as distribuidoras tomaram prejuízo. Ele quer o ressarcimento de quem tem GD. Esse cara tá maluco, velho. Até esqueci o nome dele aqui. Tá maluco da cabeça. Isso vai trazer sérios impactos a ponto de a gente ter que fazer outra coisa, entendeu? Agora, quem tá na minha geração, se vocês observarem quem assinou esse acordão aqui, a maioria atua na mini geração e no Mercado Livre. Eu também atuo na mini geração no Mercado Livre, mas eu vou dizer para vocês, o meu forte é o microgerador. Eu tenho que defender o pequeno, porque é ali onde tudo acontece. Você que é aluno do Fórmula, ou você que quer entrar pro Fórmula Fotovoltaica, você vai começar com o microgerador, cara. Comece pelo começo, é o que eu sempre falo, não tem como você começar já com o mini. E para você entrar na mini, cara, você tem que ter lastro, velho, tem que ter estrutura, porque se você não tiver, você não vai conseguir sobressair. Então, Fórmula Foto, eu não vou ter como participar e preparar você e te ajudar aos 6 em 12, 100 mil reais em 12 dias com energia solar, se essas taxações virem, porque vai ter pouquíssimas pessoas, quase ninguém querendo entrar para o setor, que vai deixar de ser atrativo. E aí a dona Maria da padaria, entre investir lá 50, 40, 60 mil reais, sei lá, num sistema fotovoltaico, ela vai fazer outra coisa, cara, vai trocar o forno dela e tal, porque daí já está condenado mesmo, o monopólio que sempre existiu vai se fortalecer ainda mais, e amanhã ou depois, sabe o que vai acontecer? A dona Maria vai comprar energia por assinatura, e você integrador, você representante comercial, vai vender para quem, cara? Vai vender para quem? A hora que esgotar todos os teus parentes, vai vender para quem? Tá entendendo? Então 6 em 12 só irá existir cada vez mais. O Fórmula Fotovoltaica vai ganhar cada vez mais força, ajudando você a mudança de vida, ajudando você a alavancar suas vendas, desde que nós tenhamos a segurança sim, mas uma segurança mais justa e equilibrada, separando o pequeno do médio e do grande. Não tem como a gente aplicar as mesmas regras para o pequenininho que paga R$1.000 de energia, R$2.000 de energia, que no máximo pagará R$9.500 de energia, tratando aí com a mini geração dos caras que paga 40 mil, 100 mil, 200 mil, que tem todo um corpo jurídico, normalmente essas empresas, não tem nada de errado, mas está favorecendo a maior parte do lado deles, mas o microgerador está sendo prejudicado. Então, segue a dica aí para vocês, tá? Vamos defender essas emendas. Quem tiver aí interesse, pode me chamar no privado, deixa aí um comentário aí no YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga aí no Instagram, tiver alguma dúvida me mande. Quem quiser ter acesso a essas emendas, me procura que eu mando para você no privado, mas para que você ajude e... Elvis, como é que eu posso ajudar? Se você tiver contato com o vereador, prefeito da sua cidade, é um caminho mais fácil para você chegar na Câmara dos Deputados ou no Senado. Se tiver alguém que é influente, peça e contribua. E a narrativa é essa, não deixe taxar o pequeno. Pode taxar sim, mas de uma forma mais equilibrada, com uma folga um pouco mais, com tempo hábil para que ele possa entrar de uma forma mais natural e sem ser tão sacrificado assim. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. E me siga aí, que toda semana tem conteúdo novo para você. Um abraço e tudo de bom.